Chegou o grande momento, bora começar a falar sobre o One Piece capítulo 1187, as primeiras dicas. Bora lá comigo? Após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sonde, chegando com mais conteúdo do seu querido canal Spoilersista. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu venho pedir a vocês, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer, chegar a bem mais pessoas, me dá essa força aí. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. É semana de novo capítulo de One Piece, o capítulo 1187. Que felicidade, né, pessoal? E o que deixa tudo ainda mais legal é que o hype está voltando, já que acabou o flashback do Brook, que muita gente odiou e muita gente gostou, mas achou no timing errado. Mas agora voltamos às batalhas em Elbaf. Aliás, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do flashback do Brook. Ao meu ver, esse flashback teve como principal ponte insira agora, no caso, porque o Oda colocou agora, foi de propósito para que o restante do bando tivesse o que fazer nesse final aí de arco, nesse clímax de arco. Ao meu ver, o flashback mostrou que eles vão trabalhar em conjunto. Eu estou falando do Jinbe, da Nami, do Franky, do Brook e do Usopp, que foi quem escutou aí as informações que o Brook trouxe, e eles vão trabalhar para tirar a Gonko, a antiga Shuri, do bloco de gelo que ela está presa. Não sei se eles vão conseguir fazer alguma coisa, se nem o próprio Emu conseguiu fazer. E outra pergunta que é levantada aqui é, tá, e se eles conseguirem, como será com a Gonko? Ela simplesmente vai aceitar ou vai ir contra eles e teremos todos eles contra a Cavaleira Sagrada Gonko? Bom, fica aí a grande pergunta. O capítulo 1186 terminou no ápice, com o Luffy dando um soco na cara de Imu-sama, muito parecido, aliás, igual, replicando o soco que ele deu lá na cara do San Carlos. Boa, Luffy, porque Imu-sama estava prestes a começar um novo flashback, mas não é momento para isso. E o Luffy nos livrou de mais essa, apesar que o flashback do Reino Perdido, do Século Perdido, é o flashback que acho que todo mundo mais quer, mas não acredito que seja esse o momento. Bom, e temos uma prévia, tá? Uma prévia do editor do capítulo, que diz o seguinte, abre aspas, Luffy e Imu finalmente se encontraram cara a cara. Qual será o resultado da batalha deles? Bom, uma prévia bem normal aí, sem muitas revelações, mas dando a entender que finalmente o Oda vai focar na luta dos dois. Sem contar que tem o Loki ali também. Então provavelmente teremos um 2 contra 1, já que o Loki, diferente que muitos acreditavam, não foi derrotado em off. Boa, Oda, pelo menos isso não aconteceu e teremos ali 2 contra 1. Mas o interessante é que o Luffy não chegou em sua forma Nika. Na verdade, ele chegou em sua forma base, usando o Ryo e o Haki do Rei imbuído no seu punho em um soco muito poderoso que tirou o sangue da boca de Imu-sama. Só uma informação aqui, tá bom? Aquelas informações que é perdida na tradução. Quando o Luffy socou Imu, ele gritou Koniaro, escrito em katakana. Em japonês, essa não é o tipo de frase que alguém usaria quando está consumido por ódio extremo. Essa escolha de palavras diz aos leitores que a raiva do Luffy ainda não atingiu o seu pico absoluto. Eu acredito que isso deve acontecer em breve. Então o Luffy não está totalmente pé da vida ainda. Bom, agora vamos lá. Vamos à primeira dica depois de toda essa introdução. A primeira dica vinda não ainda dos principais vazadores, tá? Mas aqueles vazadores que têm acertado até que bem interessante das últimas semanas. A informação dele é que temos essa imagem do Luffy indo à sua forma Gear 5, principalmente nessa imagem onde o foco é nas batidas do coração do Luffy. Se eu não me engano, foi na segunda vez que ele se transformou contra o Kaido.
que tudo indica é que teremos um foco na transformação do Luffy Gear 5 no capítulo 1187. Lembrando que ainda não vimos qual será a reação de Imu-sama quando ouvir os tambores da libertação. E acredito que os tambores da libertação é um poder totalmente oposto ao que Imu significa. Então quero muito ver como Oda vai fazer essa transformação. Eu acredito que inclusive foi por isso que o Luffy já não chegou em sua forma Gear 5 contra Imu-sama. Então essa é a primeira dica. Deixa aí nos comentários o hype para mim. Se tiver isso mesmo vai ser absoluto cinema. Já a segunda dica, nós temos aqui asas. Bom, eu acredito que todo mundo já imagina o que significa isso, né? Que teremos aí mais informações sobre as outras lutas que já estão praticamente arranjadas. Eu estou falando de Sanji versus Killingham e Zoro versus os Somers. Parece que esse é o arranjamento das outras lutas e talvez teremos mais informações e atualizações sobre isso. Lembrando que normalmente em cada arco temos essas duas lutas do Zoro e do Sanji antes da luta principal do Luffy contra Imu-sama. Então eu acredito que teremos alguns flashes da luta do Luffy contra Imu-sama sem focar, e aí o foco será nas asas do Rei dos Piratas lutando. Lembrando que o Killingham e os Somers não são mais aquela baba que eles pegaram no começo do arco, porque eles foram ali impulsionados pelos poderes de Imu-sama. Então eles agora estão bem mais poderosos. Foi mostrado isso nos últimos capítulos e não será aquela facilidade toda, até porque o próprio Sanji e o Zoro também estão um pouco prejudicados depois que eles tomaram uma baita de uma surra de Imu-sama. Então a luta ficou ali mais certa entre eles. Então temos tudo definido já em Elbaf, se seguir essa questão, né? Nós temos os Chapéus de Palha, no caso o Jinbe, a Nami, o Usopp, o Frank e o Brook contra o Esguiche de Gelo, que está ali a Gunko, e talvez contra a Gunko quando ela acordar. Temos, eu não sei o que a Robin vai fazer, né? Porque desses todos aí, a Robin é a única que não está sendo focada nesse momento. Temos o Sanji contra o Killingham, o Zoro contra os Somers, Luffy e Loki contra Imu-sama, e eu acredito que o restante dos gigantes contra a deusa Zaza, que estará ali tentando sequestrar as crianças de Elbaf. Bom, vamos ver aí, a guerra tá generalizada e o hype voltou, deixa nos comentários. Então as dicas são essas, tá? A primeira dica é o Luffy Gear 5 e a segunda dica são as asas, que eu acredito que é sobre o Sanji e o Zoro. Bom, vamos conversar, vamos teorizar sobre esse capítulo. Lembrando que mais dicas devem sair durante o dia de hoje. Já os spoilers iniciais, provavelmente na terça-feira, às vezes sai na segunda, mas eu acredito que saia na terça-feira. Já o sumário completo na quarta-feira, capítulo em scans para leitura na quinta ou na sexta-feira. Lembrando que tá mais difícil agora, hein? Parece que as scans que traduziam para o português pararam aí de traduzir. Então vamos ver como vai ser essa semana, onde encontraremos para ler. Lembrando que eu sempre trago aqui narrado para vocês, claro, não com as imagens, por conta de direitos autorais. E agora também de uma forma mais novelada, digamos assim, quase como uma novel, porque o pessoal parece que tem gostado também e também tem ajudado muitas pessoas. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir a esse vídeo, até a próxima. Valeu!